É nosso convidado neste Jornal das 7, o vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha. Muito boa noite, obrigado pela Muito boa noite. sua presença. Obrigado. Estamos a acompanhar todos estes episódios dos últimos dias, numa altura em que o Sporting está com as contas, a situação financeira, numa calamidade. Há um documento que avança com riscos financeiros muito elevados, o capital praticamente desapareceu, isto é uma espécie de falência técnica, não sei se o termo tecnicamente se aplica ou não, mas é isso. Não, em primeiro lugar não há uma falência técnica porque os resultados deste trimestre, do primeiro trimestre deste exercício, foram positivos e, portanto, neste momento não há nenhuma falência técnica. Antes de mais, também dizer que, olhando aqui para a peça que vocês mostraram, parece-me muito exagerado, para não dizer que, na minha opinião, não faz sentido estar a dizer que o Sporting está praticamente falido. Aliás, é fácil, eu vejo os critérios que foram usados na peça, compreendo e quero chamar a atenção que é verdade que estão no documento. Esse documento, que é o prospecto e que nós recomendamos qualquer investidor que queira investir a ler, tem sempre um capítulo que é fatores de risco. E dentro dos fatores de risco estão várias possibilidades, o que nós chamamos o tail risk, que é o risco final num cenário, em todo tipo de cenários, e que pode incluir também estes cenários. É óbvio que para mim e para quem vê a situação do Sporting, e portanto, eu quero deixar claro, até porque está a decorrer aqui um processo de empréstimo obrigacionista e o regulador é muito claro, não vou estar aqui a tomar nenhuma posição pelo cargo que ocupo, mas acho que nós temos que olhar para os factos. E neste momento os factos que temos por exemplo, na vossa peça dizem que nenhum banco tomou firme, de facto nenhum banco tomou firme. E eu confirmo que nenhum banco tomou firme. Mas nenhum banco tomou firme, fez tomada firme em nenhum empréstimo obrigacionista de nenhum clube de futebol, nenhuma SAD, nos últimos anos. Aliás, os próprios banqueiros e dirigentes e gestores de bancos já têm vindo a dizer, em alguns casos, estão aos poucos a retirar, a deixar de financiar o setor. Alguns desses bancos. Tudo bem, isso é normal. Nós podemos conviver com esse facto, convivemos com esse facto, mas o não haver tomada firme vai de encontro àquilo que nós sabemos. Não tem nada a ver com este caso em particular. Há aqui grandes riscos envolvidos e isso parece-me bastante claro. Aliás, há o risco até desta emissão obrigacionista não avançar se não se chegarem aos 15 milhões, dá-me ideia. Estão 30 milhões em cima da mesa. Porquê é que isso é um risco? Atenção. É um risco para o Sporting que depende desta emissão obrigacionista. Há uma coisa que tem que dizer. O facto de haver mínimos em empréstimos obrigacionistas é normal. Não tem que haver. Aliás, eu vejo poucas emissões obrigacionistas, para não dizer que não me lembro de alguma, que tenha um valor de 15 milhões de euros sequer. Normalmente tem todos os valores acima. Então Portanto, o facto de haver o mínimo não tem nada a ver. E eu já agora vou aproveitar. Sim. Na vossa peça falam também de passivo corrente com ativo corrente. E falam que o passivo corrente é bastante superior ao ativo corrente. Estamos a falar de 137 milhões de euros. Sim, senhor. Ora, o caso do Benfica, por exemplo, tem também um passivo corrente acima do ativo corrente, acima dos 100 milhões de euros. O Porto, por exemplo, tem abaixo de 100 milhões de euros. No entanto, esse sim está em falência técnica, porque tem capitais próprios negativos e não cumpre o fair play financeiro. Portanto, nós olharmos para um número como uma referência é errado. E vou-lhe dar mais uma. Já agora eu questiono, qual é que é para si o ativo mais líquido do Sporting? Qual é que é um ativo que lembrava que há uma transação recorrente? O património imobiliário? Não, por exemplo, o imobiliário não é um ativo corrente, mas eu posso lhe dar um exemplo. O jogador de futebol. Sim. Já viu as transações que há no mundo do futebol? Para lhe dar uma ideia, no ano passado estamos a falar de quase 6 mil milhões de euros, 6 bis em transações de futebol. O jogador de futebol é o ativo mais líquido, se calhar, que um clube de futebol tem, é um dos mais líquidos. Sabe que não entra nesta rúbrica porque não é considerado um ativo corrente? É considerado um ativo não corrente? Não entra aqui nesta coisa. Portanto, as pessoas têm que perceber que o futebol e os clubes de futebol são muito sui generis. A atividade é sui generis. O jogador de futebol o passe do jogador de futebol é um ativo considerado não corrente e intangível, no entanto, é um ativo que nós temos alguma facilidade em transacionar. Eu não quero aqui
Já agora, peço desculpa, mas agora também, eu estou aqui também vou clarificar. Okay. Também me falaram do Sporting ter antecipado 28 milhões de euros do contrato a nós. Vamos lá ver. O Benfica e o Porto anunciaram, cada um deles já anunciou mais de 100 milhões de euros do respectivo contrato de direitos televisivos. Isso significa o quê? Que o Sporting está bem, isto significa que o Sporting, financeiro confortável? Vou-lhe dar outra coisa. Sim, e vou-lhe explicar aqui o porquê. Porque até agora eu não vou dar atenção. Estamos aqui a falar, está-me a justificar aquilo que eu estou-lhe a dar factos. Eu estou-lhe a dar factos. A nossa peça foi baseada no prospecto. Certo, exatamente, mas eu estou-lhe a dar factos. Eu estou-a dar factos. A diferença aqui, e eu já lá vou, a diferença é que se pode olhar para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio. Quando se faz um prospecto, e eu defendo isso, juntamente com o regulador, deve-se pôr os fatores de risco. Nós pusemos. Agora, dizer que esses fatores de risco são para o Sporting uma situação de praticamente falência, eu acabei de explicar aqui porque não. E vou terminar só aqui este ponto do contrato da nós. 28 milhões de euros, disse-me o senhor. Sim. Diz na vossa peça. Sim. Sabe qual é que é o valor do contrato da nós com o Sporting? Foi fechado há 2 anos, 515 milhões de euros. Há quantos anos? 12 anos. Portanto, eu posso lhe dizer que nós temos mais de 400 milhões de euros, se quisermos, para antecipar. Que não o fizemos ainda. Portanto, voltando a isto, por isso é que eu estou a dizer, eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, até porque não posso, até pelo momento em que nós estamos. Mas estou-lhe a dar factos. E nós também estamos a dar factos aqui sobre aquilo que está no prospecto e as contas atuais do Sporting. Eu aqui há uma coisa que eu lhe quero dizer. Não desmentiu nenhum dos não desmenti, mas eu há aqui uma coisa que vos quero dizer. Eu não vim aqui hoje, e quero deixar claro, para rebater a vossa peça, porque eu acho que vocês agarram em factos. O que eu vim aqui hoje é que eu acho que o título da vossa peça, mais do que os factos que lá estão, é o título da vossa peça, vai de encontro àquilo que nós estamos a ver desde o momento em que eu entrei, que é a influência que determinadas pessoas têm tido e têm feito com que a comunicação social tenha sempre uma campanha negativa relativamente à situação financeira do Sporting, quando as coisas não são assim. Não houve nenhuma surpresa. Não, mas eu não estou a falar da SIC. Eu não estou a falar, é isso que eu estou a deixar claro. Não estou a falar é que existem campanhas que começaram, campanhas pelo medo da situação financeira do Sporting, que foram arrastadas por determinadas pessoas até este momento, e que têm tentado, inclusivamente, boicotar esta operação e que não conseguiram. Porque nós somos muito mais fortes. Mas não é assim, e o Sporting, o Sporting é muito mais forte. Não, estou a falar que há pessoas, pois não interessa quem. Eu sei que há pessoas, que têm tentado boicotar esta operação e as operações que nós temos a trabalhar. Então, e sem sucesso. Muito bem. E sem sucesso.